Minhas queridas irmãs e irmãos, o meu tema para essa hora é o fazer teológico e as tendências contemporâneas de mudanças. Eu imediatamente gostei muito do tema que me foi dado, pois que é um tema extremamente desafiador. Todavia, queridas irmãs e queridos irmãos, para chegar no tema proposto, eu vou precisar dar uma boa volta e eu vou explicar por quê. Estou convencido de que nós hoje vivemos uma profunda crise de identidade. Aliás, não somente nós, batistas, mas o cristianismo como um todo, pois que o cristianismo está longe, muito longe, de ser um movimento homogêneo. Muito pelo contrário, as últimas décadas têm acentuado a heterogeneidade do movimento de Jesus, digo, do cristianismo como um todo. Já não podemos mais falar em cristianismo, mas em cristianismos, em catolicismos, em protestantismos, em pentecostalismos e assim por diante. No nosso querido Brasil, a cada dia é formada uma, quem sabe, várias igrejas novas, com tendências e propostas. Isso tudo tem feito um emaranhado de confusão na cabeça de muita gente. Não somente no nível religioso sofremos esse impacto. Não. A mesma coisa acontece no nível da política, da cultura, da moda e assim por diante. De fato, nós hoje somos confrontados com uma verdadeira tsunami sociocultural, político, religioso, algo tão poderoso como nunca visto antes, creio eu. Isso, queridos irmãos e irmãs, pede reflexão. Reflexão urgente sobre quem somos, o que queremos, o que pretendemos como denominação, num contexto de extrema pluralidade e diversidade. Fazer teologia frente a novas tendências, sim, o tema é ótimo, mas que teologia nós vamos fazer? Que teologia nós queremos fazer? Nós precisamos fazer? Se nós mesmos estamos no emaranhado da crise, uma crise que, diga-se de passagem, é alimentada pela nossa forte ênfase democrática. Tendo feito essas considerações iniciais, quero então começar essa reflexão por onde acredito que ela deve ser iniciada, ou seja, refletindo sobre a nossa identidade. Não quero apenas pensar na nossa identidade batista, pois que é muito conhecida de todos nós, apesar de também haver muita diversidade em nosso meio. Mas quero pensar na nossa identidade maior, na nossa identidade protestante. A partir daí quero então pensar em termos de teologia. Que tipo de teologia estamos fazendo? Ou que tipo de teologia devemos fazer? Quanto de nossa teologia hoje é, por exemplo, uma teologia pública, uma teologia profética e, portanto, relevante frente a novas tendências e mudanças que desafiam o nosso fazer teológico? Onde foi, queridas, queridos, que nós perdemos o fio da meada com o profetismo veterotestamentário, assim como com o profetismo do movimento de Jesus? Noutras palavras, quero pensar, embutido no tema maior, em 3 subtemas: protestantismo, teologia pública, relevância profética. Como disse antes, acredito firmemente que só podemos pensar nas consequências que sofremos
de todo esse impacto causado pelas mudanças contemporâneas, quando fazemos isso a partir de uma forte consciência de quem nós somos, do que nós queremos e de qual é a nossa responsabilidade no mundo em que vivemos. É verdade que não vai ser possível refletir sobre tudo isso no espaço de uma palestra apenas. Por outro lado, se começo pensando assim, vou ficar inibido e com isso vamos perder mais uma oportunidade de refletirmos sobre assuntos sérios que pedem nossa atenção. Quero começar então com uma conhecida citação do grande teólogo suíço Karl Barth. Todos sabemos que ele foi expulso da Alemanha por resistir ao regime nazista, se negar a prestar a saudação Heil Hitler, que todo professor salve Hitler, que todo professor tinha que dar no início de cada aula. Ele se negou, por isso foi expulso da Suíça, se tornou crítico do regime nazista, um dos primeiros pastores e teólogos a ver o demônio por trás do nazismo alemão. De volta à Suíça, ensinando na Universidade de Basileia, ele continuou seu programa de esclarecimento e também denúncia do nazismo alemão. Não ficou calado, continuou seu protesto, tornou-se persona non grata para os governantes suíços que temiam que a Suíça fizesse parte da geografia de conquistas da política de guerra nazista. Os governantes suíços fizeram tudo para silenciar Karl Barth, pelo menos para que ele falasse mais baixo, num tom mais moderado. Ele se negou de forma veemente e sua resposta foi a seguinte: Lieber unangenehm laut als angenehm leise. É melhor falar alto e incomodar e desagradar do que falar baixo e acomodar-se e agradar, por exemplo, uma estrutura injusta como o nazismo alemão. Essa frase ficou muito conhecida principalmente por causa do contexto no qual ela foi dita. Os governantes suíços faziam tudo que fosse possível para promover uma política de acomodação ao nazismo. Mas essa frase famosa de Karl Barth vem hoje ecoar nos nossos ouvidos quando pensamos em tendências novas, em mudanças sociais, em movimentos sociais que pedem a nossa atenção, que demandam a nossa atenção, a nossa reflexão e também a nossa prática coerente, como já pedia o pastor Wanderlei Marins. Meu desejo é que essa conferência se transforme em algo grande, algo assim como a emergência de um paradigma novo, de uma consciência nova de nossa ação cristã no mundo. E a ABMET tenha grandemente contribuído com isso. Por isso quero começar apenas fazendo algumas perguntas que devem de alguma forma nortear o rumo da nossa reflexão. Em que nós hoje somos protestantes? Onde é que nós levantamos nossas vozes em protesto? Quando é que falamos alto e incomodamos nossa injusta estrutura social? Que tipo de teologia estamos fazendo? Qual o alcance da nossa teologia? Onde e quando estamos endereçando, por exemplo, problemas sociais? Somos relevantes hoje? Em que? Onde? Como? Temos uma ação profética no mundo em que vivemos? A sociedade nos considera relevantes? Ou nem toma conhecimento da nossa existência? Precisamos mudar alguma coisa em nós, na sociedade, a partir da nossa prática e da nossa conduta? O que é que precisa mudar em nós e à nossa volta? Qual é a nossa contribuição? São questões provocativas, mas também válidas, prementes, necessárias, até porque
Somente quando essas questões são tratadas é que nós podemos de fato encarar de frente a outra questão maior, que é a questão de como nós nos comportamos frente às mudanças e às tendências novas do nosso tempo. Quero então fazer uma breve leitura da nossa condição, fazendo uma diferenciação entre dois níveis da nossa realidade: real e ideal. Pretendo fazer isso a partir dessa breve leitura, exame desses três pontos que acredito vale a pena abordar: protestantismo, teologia pública, relevância profética. Às vezes penso que nós bem poderíamos ser um pouco mais arqueólogos do que mesmo teólogos e teólogas. Às vezes faz bem escavar o nosso passado, rever nosso comportamento em épocas passadas, se não queremos repetir no presente, quem sabe, grosseiros erros do passado. Em primeiro lugar, então, quero trabalhar a questão da nossa identidade protestante. O que é ser protestante? O que significa ser protestante hoje? Todos nós sabemos que o protestantismo nasceu na Europa, mais precisamente como resultado de movimentos ocorridos no final do século XV, início do século XVI. Lutero foi o grande reformador alemão, Zwinglio, Calvino, grandes reformadores suíços. Eles, assim como tantos outros personagens importantes, ficaram conhecidos como protestantes em função dos seus protestos contra uma igreja que havia esquecido de ser igreja do povo e para o povo. As elites eram em tudo privilegiadas, os pobres explorados. A igreja entrou em várias guerras, se tornou politicamente ambiciosa, grandes construções foram feitas às custas do povo, que era mantido escravo de superstição e medo. Até o perdão dos pecados passou a ser negociado, comprado por dinheiro, e essa lista pode crescer muito. Tomaria tempo, fugiria o nosso objetivo. Mas o que quero dizer é que a reforma protestante nasceu de um protesto, de um apelo por reforma na estrutura da igreja, na estrutura da sociedade. Essa é a nossa tradição. Foi por isso que na história nós ganhamos o nome de protestantes. Mas o tempo passou, o protestantismo se acomodou, se tornou isso que nós vemos hoje. Mas não era para ter acontecido isso. Afinal de contas, um dos princípios da reforma, dos princípios básicos da reforma, é o princípio de uma igreja reformada e sempre se reformando. Mas isso aconteceu porque a igreja se acomodou, se esqueceu da sua missão protestante no mundo. É verdade que hoje nós não precisamos mais protestar contra a venda de indulgências, nem contra a doutrina da salvação pelas obras. Esses problemas já foram resolvidos e até mesmo reconhecidos num documento oficial assinado pelo Papa. Mas isso não significa a cessação da nossa vocação protestante. Até porque vários outros problemas surgiram. Talvez não tanto de ordem doutrinária e confessional, mas também de ordem prática e social. O que dizer de milhares e milhões de meninos e meninas de rua que não têm infância, nem sonhos, nem brinquedos? O que dizer de 60% de aposentados que vivem com apenas um salário mínimo, enquanto outros gozam de pensões que chegam a 40 mil reais por mês? O que dizer do nosso sistema único de saúde, que atende mal as populações carentes e pobres, impondo o sofrimento da espera e da agonia num país onde nós pagamos imposto por tudo? O que dizer da nossa política salarial, que é uma das mais injustas do mundo? Faz uma grande diferença entre o salário mínimo e o salário dos executivos, entre o salário de um homem e o salário de uma mulher, os dois fazendo exatamente a mesma coisa, trabalhando o mesmo número de horas, com a mesma qualificação. O que dizer dos shopping centers que geralmente são construídos tão próximos de favelas, onde milhares de pessoas vivem em condição de miséria quase absoluta? Será que não temos
nada a dizer? Será que uma situação assim não exige de nós uma conduta um pouquinho mais protestante? Ou o protesto só vale na área da doutrina e da teologia e das confissões? Isso nega a própria reforma, que teve muito mais do que apenas questões teológicas, doutrinárias e confessionais. Alguns podem pedir uma pausa, me acusar de alguma coisa que talvez eles consideram muito sério, me acusar de que estou confundindo a missão no mundo, a missão da igreja no mundo. A missão da igreja é espiritual e evangelizadora, e não política e social. Muita gente acredita nisso. Mas será que eu estou errado? Afinal de contas, para quem estamos evangelizando as pessoas? Deixe-me perguntar. Estamos evangelizando as pessoas para o céu, para a vida eterna, para uma vida depois da morte? Ou também para uma vida que começa aqui e agora? Será que esquecemos que o nosso